Boa tarde, irmãos. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor em João 14, de 16 a 21. Evangelho de João, capítulo de número 14, versos 16 até o 21. Leiamos então, farei uma leitura mais dinâmica, mais aproveitando o tempo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu li até o verso de número 26. Poderíamos começar a nossa meditação nesta tarde observando o contexto em que estava Jesus Cristo e seus discípulos, tudo aquilo que cercava todas as situações pelas quais principalmente Jesus estava passando e experimentando, para que nós possamos entender. Vamos para o capítulo de número 13 e a gente vai compreender a narrativa de João que inicia desta maneira este período da vida de Cristo Jesus e de suas palavras. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este é o início da narrativa de João sobre este período que vai aqui, que nós vamos encontrar. Ali estão chegando os dias, ou até horas, em que Jesus Cristo será amarrado, açoitado, rejeitado, crucificado e vai ficar 3 dias sepultado. Logo depois disso, então, vai ressuscitar. Para que possamos ter uma ideia de toda a preocupação com os seus discípulos, Jesus sabe que serão apenas 3 dias que estará separado deles. Mas mesmo assim, passa-lhes a contar tudo o que vai acontecer. Alguém poderia pensar, será que Jesus Cristo não poderia passar apenas algumas informações assim bem por cima, tendo em vista que logo ele estaria de volta, que logo ele estaria ressuscitado, apareceria durante 40 dias para eles, informando-os de tudo que as Escrituras falavam sobre a sua pessoa, a sua obra? Poderia ter sido assim? Claro que poderia, mas conhecendo o coração compassivo de Cristo, certamente Cristo não deixaria ou não conseguiria vê-los passar por toda esta aflição durante o seu sofrimento, durante a sua morte, até a sua ressurreição. Isto porque ele era movido por um coração cheio de compaixão. Ele se identificava com todas as dúvidas que os discípulos teriam, com todos os sofrimentos que eles certamente passariam. Por isso ele estava lá. Por isso ele vai estar falando sobre esta situação. E João, que percebeu tudo isso, que também vivenciou todas estas coisas, que experimentou esses dias, é claro, de aflição, as palavras de Jesus estavam em sua mente, e ele sabe e se recorda daquilo que estava acontecendo, ele começa a sua narrativa, a narrativa em que ele vai contar tudo que Jesus disse, tudo que Jesus fez, antes de experimentar e chegar à sua hora, como ele bem disse. Ele disse assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é isso que ele vai fazer. Jesus Cristo vai amar e continuar amando, a despeito de tudo que ele logo iria sofrer. Veja no versículo no capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos e lhes dá uma lição de humildade. Depois disso, ele indica o traidor para o grupo.
Estabelece também um novo mandamento. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e estou vendo essa situação só para termos uma visão panorâmica desses fatos. Aí ele estabelece um novo mandamento. Depois ele avisa Pedro que ele vai ser tentado e Pedro vai cair. Ele ainda conforta os seus discípulos dizendo tudo o que iria acontecer. Aí então promete um outro consolador. Estabelece uma figura da videira e dos ramos, onde ele diz que se eles permanecessem em Cristo, eles teriam a vitória. Depois ele vai falar da missão deste Consolador, que ele vai orar. Quando ele prometeu e orando, ele promete o Consolador e vai falar da missão do Consolador. Vai depois se despedir no capítulo 16, a partir do verso 25, e no capítulo 17, como já é bastante conhecido, vai apresentar uma oração sacerdotal ao Pai. Toda esta atitude do Senhor Jesus em transmitir estas informações, de dar a conhecer tudo o que vai acontecer, revelam exatamente o amor de Deus. Será que alguém poderia chegar a duvidar de João quando ele fala, ou das palavras de Jesus, quando ele fala Jesus ter amado e amou-os até o fim? É claro que não. Creio que a frase, irmãos, que marca esse texto, que define e resume toda esta preocupação do Senhor Jesus, está no verso de número 18. Ele diz assim, repete isso, enfatiza isso: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É a frase textual básica que eu gostaria de ter hoje como uma proposição. E ele fala disso e vai provar tudo isso. Ele não tem que provar nada. Nós é que vamos deduzir e encontrar argumentos que embasam justamente aquilo que está no coração de Jesus. Em primeiro lugar, ele vai não nos deixar órfãos, e não deixaria naqueles dias também os seus discípulos órfãos, porque ele voltaria após a sua ressurreição e ficaria com eles durante 40 dias. É o verso de número 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui Jesus está se referindo a esta sua volta ressuscitado, quando só os discípulos poderiam vê-lo. No capítulo 16, você pode ver aqui no versos de número 16 em diante, ele diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Vou para o Pai? Diziam, pois, o que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A partir de sua morte, o mundo nunca mais veria o Senhor Jesus, a não ser seus discípulos. Para estes, ele haveria de se manifestar. Nesse período de 40 dias, que Lucas, lá em Atos, no primeiro capítulo, diz que ele se apresentou e conviveu com os discípulos com provas incontestáveis de sua ressurreição, Jesus ali confirmou nesse período tudo o que havia ensinado, tudo que as Escrituras falavam sobre ele. Foi o período onde houve a consolidação, a maturação de tudo que eles aprenderam. Ali eles foram capazes de ver o cumprimento de todas as palavras de Jesus quando esteve com eles encarnado. Ali eles são preparados para levar o Evangelho para o mundo. Como disse Pedro na sua primeira carta, ele disse que nossa fé se baseia no testemunho dos apóstolos, destes homens que nos pregaram o Evangelho. E foi nesse período, por isso Jesus também apareceu. Não deixou dúvidas, dirimiu todas as questões, acabou com cada uma delas. 40 dias. Muitas vezes, na maioria do tempo, nós não percebemos e não pregamos sobre este período.
Achamos apenas que eles foram revestidos no Pentecoste do alto e de lá ocorreu uma coisa sobrenatural, uma maturidade, uma maturação de tudo aquilo que eles haviam aprendido e agora estavam prontos. Não foi bem assim. Não foi algo tão sobrenatural. Jesus Cristo, sobrenatural foi o aparecimento dele, mas os ensinos confirmados, embasados, foram os ensinos que trouxeram a sedimentação com a aparição dele ressuscitado. 40 dias conviveu com eles, ressuscitado logo após a sua crucificação. Então, foram estes homens que, influenciados por esses ensinos, trouxeram o Evangelho, esse Evangelho que nos chega até o dia de hoje. Isto estava no coração de Jesus. Ele pensava, como diz aquele cântico, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Eles não ficariam sozinhos nunca, jamais seriam abandonados, porque isto nunca aconteceu com os filhos de Deus. Nunca aconteceria num futuro como nós temos hoje também experimentado. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E acrescentou ainda que depois dos 40 dias ele voltaria em espírito no Pentecoste. Verso 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus vai rogar para que o Senhor envie outro Consolador. O outro aqui não é algo diferente. É a outra pessoa da Trindade. É o Espírito Santo que procede eternamente de Deus o Pai e de Deus o Filho. Ele é o nosso ajudador. É ele que está dizendo, Jesus está dizendo que nós, os que foram nascidos de novo, receberiam isto. Veja o verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Então veja, agora ele está dizendo que só aqueles por quem Cristo realmente, por quem ele realmente morreu, é que o Espírito viria e habitaria neles. Veja o versículo 16, ele estará sempre convosco. Veja o 17 na primeira parte, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco. E veja o que mais ele diz no versículo 17, ele diz ainda, e estará em vós. Ele está conosco, ele habita conosco, ele está morando em nós. Cristo vem fazer moradia em cada um de nós através do seu Espírito, do Espírito Santo que procede dele também. Essa verdade está no verso de número 23. Viremos e faremos nele morada. Veja, versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará, e eu e ele viremos para ele e faremos nele morada. É exatamente isso que Jesus está confirmando. Ele não nos deixaria órfãos como tem sido hoje. E essa doutrina depois foi ensinada por Paulo quando escreveu aos Tessalonicenses, dizendo que quando Paulo escreveu aos Efésios no magnífico portal de entrada da sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo vai dizer que nós temos garantias e podemos ficar firmados depois de ter ouvido o Evangelho da verdade, porque recebemos o selo da promessa. O Espírito Santo foi colocado em nós. E ele usa essa figura do Espírito Santo, do selo para o Espírito Santo, porque ali Paulo sabia que nos seus dias, selo trazia a ideia de origem. Somos do alto, viemos dos céus, nascemos do Espírito, somos de Deus. Essa já é a segunda ideia, de propriedade. Somos de Deus. Então temos origem, temos um proprietário que é o próprio Deus e estamos garantidos, porque o selo também garantia e protegia tudo aquilo que o seu proprietário era capaz de possuir, colocava a sua marca e ali estava seguro e guardado. E Paulo ainda termina dizendo que o Espírito Santo é o penhor da salvação. Foi um pagamento adiantado que vai garantir o nosso resgate quando Cristo voltar. E ele fala disso. Temos em nós o penhor dessa salvação, a quem Cristo resgatará quando estiver voltando dos céus. Verso 26, Jesus vai dizer, o Consolador, o Espírito, a quem vos enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É isso exatamente que está acontecendo nos dias de hoje. Somos ensinados pelo Espírito que habita em nós. Às vezes lembramos de coisas que muitas vezes nós não temos nem esta memória tão aguçada. E somos capazes de dizer, de lembrar, de falar de textos que vêm à nossa mente. É o Espírito quem está nos guiando em toda a verdade.
que está nos dirigindo em nossos atos e vida, é Ele quem está nos lembrando de todas as promessas e palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse também é exatamente aquele que completará esta obra. Por quê? Porque Jesus, completando a sua, foi capaz agora do Pai, ou consegue do Pai, o envio do Espírito. Veja no capítulo 16, versículo de número 7, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Ele está dizendo que agora ele mesmo vai enviar. Então, é procedente do Pai e do Filho mesmo. E o Espírito habita em nós por conta da obra completada, realizada e do Senhor, que ele esteve depois na presença do Pai, oferecendo uma oferta, a própria vida e a sua obra como oferta para nós, possibilitando esta vinda do Espírito. Ele viveu encarnado sob a plenitude do Espírito, cheio do Espírito Santo desde o início até o fim, nunca pecou. E sendo desta maneira, ele agora torna capaz de nós, os homens, filhos de Deus, também nos tornarmos morada do Espírito de Deus. Por último, ele ainda afirma: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E dentro dessa frase agora, a gente ainda pode ouvir ecos de que Jesus estará conosco para sempre. Esta é uma verdade, está implícita no texto. Não querendo forçar o texto, mas é esta verdade que nós também podemos aqui derivar. Essa ideia de amar até o fim, também de voltar para nos buscar e ficarmos eternamente junto com Ele e de modo presencial. Isso é que é importante. Não haverá pandemia, não estaremos separados ou virtualmente ligados. Estaremos sim presencialmente com Deus e passaremos a eternidade com Ele. Irmãos, eu não sei, eu não consigo entender, por isso também não consigo explicar por que é que Jesus tem esse desejo de estar comigo, de estar conosco, de ficar conosco, de insistir em não se separar de cada um de nós. É uma coisa impressionante da parte do Senhor Jesus. Toda a sua preocupação com os seus discípulos refletem também toda a preocupação que ele tem com o seu povo, quando depois de completada a obra, dizendo que ele enviaria o outro Consolador, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Quando aconteceu isso? Quando o Espírito foi derramado. Quando então, a partir, depois da obra completada de Cristo, agora podemos sim ser regenerados e passarmos a ser a habitação do Espírito de Cristo. Vivemos com Ele. Quando Hebreus fala, temos um sumo sacerdote. Temos alguém que completou uma obra. Temos alguém que tem um coração ansioso por estar conosco. Aquele que revela sem se preocupar, que se expõe sem se preocupar com a sua reputação. O que diriam de um Deus tão grandioso e eterno? Alguém poderia dizer, se rebaixando para criaturas. É porque ele não se desgasta quando fala de seu amor. Ele se expõe, ele tem prazer em fazê-lo. Ele é o Senhor Deus. Não há ninguém que poderia chegar a apresentar algum juízo ou crítica sobre ele. Por isso, ele estando acima de todos, ele é capaz de, sem demoras e sem obstáculos, vai se derramando, mostrando toda esta preocupação. E ele afirmou, e essa certeza nós temos hoje. Não estamos órfãos, não estamos abandonados. Cristo está conosco. Ele vai voltar ainda para nos buscar presencialmente, fisicamente, e estaremos com ele. Mas enquanto isso, ele esteve com os discípulos durante os 40 dias, ele esteve com os discípulos depois do Pentecoste, quando o seu Espírito foi derramado sobre eles, ele esteve por todo este tempo e está conosco até o dia em que ele vai voltar de novo e vai nos levar, e estaremos com ele na eternidade, eternamente convivendo com o Senhor Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que verdade que deve acalentar o nosso coração. Nós devemos ter certeza absoluta disso em meio a toda e qualquer dificuldade. E sermos consolados por esta verdade, por este amor tão compassivo, apaixonado de Cristo por cada um de nós. Vamos orar. Pai de amor, a única pergunta que temos a fazer é: por que tanto amor? Eu sei, nós não temos a resposta. É porque o Senhor nos ama mesmo. O Senhor se expõe, se declara, se revela em todo este amor. Toda a sua preocupação com os discípulos naqueles dias,
João faz questão de dizer que o Senhor Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E nós também poderíamos dizer agora, Pai, do teu Filho amado que nos tem amado e vai nos amar até o fim também. Que nós tenhamos consciência disso, que não estamos órfãos, abandonados e sozinhos, mas o Senhor está conosco. O teu Espírito, ó Pai de amor, o teu Espírito, o Espírito de Cristo também, que procede do Pai e do Filho, que está em nós, morando em nós, nos guia em toda a verdade. É o Espírito que traz e que nos faz lembrar, traz a lembrança, tudo aquilo que precisamos saber de Ti, daquilo que o Senhor proferiu e disse, ó Pai, através de Teu Filho amado Jesus Cristo. Toda a revelação que em Cristo recebemos de Ti, ó Pai. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós Te engrandecemos por tamanho amor por cada um de nós. Fazemos isto em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.